Olá, pessoal, tudo bem? Selecionei algumas questões da OAB em relação ao direito de família que podem ser enfrentadas à luz da interpretação e da influência da Constituição Federal. Em relação à Constituição Federal de 1988, a gente deve lembrar que quando ela entrou em vigência, estava entre nós vigendo o Código Civil de 1916, o qual, especialmente no tópico de direito de família, já recebia muitas críticas da sociedade, porque o modelo de família que estava desenhado naquele código e que foi aplicado na maior parte do século XX já não mais respondia aos anseios de uma sociedade que havia mudado bastante. Uma sociedade que no início do século XX, 1916, era agrária, com famílias numerosas, havia se modificado dentro da evolução desse século para permitir formação de grupos familiares menores em grandes centros urbanos, por exemplo. De outro lado, o histórico preconceito que havia em relação ao papel da mulher dentro de uma família e também a falta de proteção adequada das crianças e dos adolescentes enquanto sujeito de direitos, ela estava muito nítida naquele momento histórico. Então a Constituição Federal foi muito importante, especialmente pelos artigos 5º, com seu rol aberto de direitos fundamentais, dentre os quais eu selecionei na tela a igualdade em direitos e obrigações entre homens e mulheres, o direito à liberdade, o direito à segurança, e no que toca em especial ao direito de família, os artigos 226, que está na tela, e o artigo 227, que consagra, por exemplo, o princípio da igualdade de direitos e deveres entre todos os filhos, independentemente de sua origem, o que abriu espaço para a consagração de várias formas de filiação, como a multiparentalidade, que é aplicada nos tribunais. Então, nesse primeiro momento, sugiro que os senhores deem um pause no vídeo e leiam com atenção o artigo 226, que ele pode ser útil para a resolução de questões que eu selecionei a seguir. Avançamos. Ainda dentro dessa metodologia que eu costumo sugerir, os senhores podem, à vontade, dar um pause, buscar um café, buscar uma água, ler com atenção o enunciado, ler também as alternativas, porque a seguir eu vou resolver. Júlio César e Tayane foram casados por 8 anos e tiveram 2 filhos. Como a separação foi amigável, o casal achou melhor não realizar qualquer medida judicial, acordando verbalmente o valor da pensão alimentícia que seria paga em benefício dos menores, bem como o esquema de convivência parental. Entretanto, 3 anos após a separação, Tayane resolveu reajustar o valor da pensão alimentícia, o que não foi aceito por Júlio César. Como não conseguiram alcançar um acordo, já que Júlio César não pagou os valores solicitados, Tayane decidiu suspender o contato do pai com os filhos. Sem poder ter contato com os filhos, Júlio César procura você. Então, o senhor e a senhora são advogados do Júlio César e ele deseja receber a melhor orientação. O que seria importante nesse aspecto? Lembrar que nós temos duas relações neste enunciado. Uma relação parental entre Júlio César e Tayane. Essa relação aparentemente foi finalizada pela separação de fato, digo, essa relação afetiva foi finalizada com a separação de fato, mas nós temos uma outra relação muito importante, que é a relação dos pais com os seus 2 filhos, que aparentemente são jovens, porque o casal ficou junto por 8 anos. A Tayane, eventualmente, na qualidade de mãe, poderia postular uma revisão deste valor da pensão alimentícia? Sim, mas não é esse exatamente o alvo da questão. O que a questão deseja saber é se o inadimplemento, o não pagamento de uma pensão alimentícia poderia ter como efeito prejudicar a convivência dos pais com os filhos. Então, nós deveríamos informar o Júlio César que Tayane não pode suspender o contato dos pais com os filhos por não conseguir um acordo em relação a um reajuste de pensão alimentícia. A Tayane deve buscar na justiça, com uma ação revisional de alimentos, esse seu desejo. Então, a linha A está errada, porque a medida adotada por Tayane não está correta.
A letra B, na mesma linha, está equivocada, porque a mãe não tem essa autorização de impedir o contato dos filhos com o seu próprio pai. O exercício da autoridade familiar não é exclusivo da mãe. A linha Canadá. Canadá. Vamos lê-la. Tayane não pode impedir a convivência de Júlio César com os filhos em razão do não pagamento da pensão alimentícia nos valores que foram pleiteados, pois, independentemente das questões pendentes com relação aos alimentos, a convivência dos filhos com os pais é um direito fundamental. Essa alternativa está correta, a linha C. E a linha D, Tayane não pode impedir o contato de Júlio César com os filhos, já que tanto os alimentos quanto a guarda e convivência parental nunca foram regularizados judicialmente, limitando-se o casal a um acordo verbal. A fundação está equivocada, embora a conclusão que a Tayane não possa impedir o contato de César com os filhos esteja certo, mas a fundamentação está errada. Então, a linha C. Vamos para a próxima. A próxima trata de filiação. De novo, peço que deem um pause e leiam com a máxima atenção este enunciado. E os senhores voltam junto comigo. Beatriz nasceu 250 dias após a morte do pai, o Bernardo, com quem sua mãe, Gabriela, era casada há 2 anos. Quando Gabriela foi registrar Beatriz, Leonardo, irmão de Bernardo, afirmou que não aceitaria que ela a registrasse como filha de Bernardo, a não ser que Gabriela provasse a paternidade por meio de exame de DNA. Então tem um tio aqui, o Leonardo, irmão de Bernardo, que está querendo contestar a paternidade. O enunciado, ele indaga sobre um princípio do direito de família histórico chamado pater est. Como funciona a relação de paternidade historicamente, há muitos séculos? Presumem-se que os filhos que nascem dentro de um casamento sejam da esposa e do marido. Afinal, ambos têm o dever de fidelidade conforme o Código Civil. Então, existe uma presunção de que os filhos que nascem no curso do casamento tenham a paternidade do pai. E essa presunção se estende até 300 dias a contar da morte do sujeito. Por quê? Porque, em geral, uma gravidez leva mais ou menos 9 meses. 9 meses equivale a um tempo padrão, digamos assim, para o nascimento de uma criança. Então, o artigo 1597 do Código Civil estabelece que nascida criança, nos 300 dias posteriores ao falecimento, presume-se a paternidade do pai. Neste contexto, a linha A está equivocada, porque não é necessário realizar o exame de DNA. A letra B também está equivocada, porque a paternidade sim é presumida após a dissolução do vínculo conjugal até os 300 dias. A linha C não precisa realizar o exame de DNA. A parte final do direito de contestação da paternidade é personalíssimo, então ela não está completa. E a linha D, a Gabriela não precisa realizar o exame de DNA para que possa registrar a Beatriz, uma vez que, nos termos do Código Civil, presume-se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte. É a linha Dinamarca, então, que deveria ser marcada. Então, a linha C, a questão da contestação da paternidade ser personalíssima não está perfeita. A linha D é a que está mais em acordo com o Código Civil brasileiro. Avançamos. Aqui, Carlos e Mário possuem uma união estável homoafetiva há mais de 15 anos. Ambos trabalham como médicos em prestigiado hospital e contam com vida estável e harmônica. O casal, em comum acordo, quer adotar uma criança e lhe fornecer todos os direitos que uma pessoa deve ter, tais como educação, saúde e lazer. Para concretizar esse sonho, Carlos e Mário procuram você como advogado para que lhes preste assessoria jurídica adequada envolvendo o processo de adoção. Aqui nós temos um efeito muito positivo da Constituição Federal, que reconheceu, no artigo 226, como a gente leu há pouco, a união estável e assegurou a ela proteção constitucional. Mais tarde, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consideraram que, na interpretação do texto constitucional, não apenas homens e mulheres podem casar e constituir união estável,
mas que o texto constitucional, ao proibir o preconceito em relação às pessoas, especialmente aos grupos minoritários, autorizou também as chamadas uniões estáveis homoafetivas. Então, eles têm os mesmos direitos. Os primeiros julgados que eu me lembro a respeito de adoção vieram do STJ, além dos tribunais inferiores, naturalmente. Então, nós temos que buscar uma alternativa que permita a adoção conjunta, com os mesmos direitos e deveres de um casal heteroafetivo. Então, é a linha Dinamarca, de novo. Carlos e Mário podem realizar a adoção conjunta, pois, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é indispensável que sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Base legal, artigo 42, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Avançamos para a última questão que eu selecionei. Aqui nós temos um casamento com a geração do Lorenzo como filho do casal. Depois surge um divórcio, 15 anos após o casamento, e há discussões e mútuas agressões, mútuas relações extraconjugais. A única divergência entre o casal envolvia a guarda do filho, o Lorenzo. Nesse sentido, sublinhamos que o pai e a mãe apresentam condições de exercício de tal função, relacionando-se bem com o filho e conseguindo separar seus problemas conjugais de seus deveres paternos e maternos. À luz do Código Civil, qual seria o melhor modelo de guarda? É isso que se pergunta. Como a Constituição garante a ambos os pais direitos e deveres semelhantes em relação aos seus filhos, o caso seria de guarda compartilhada. Alguns doutrinadores utilizam a expressão guarda compartilhada coativa quando os pais não se acertam a respeito da definição conjunta do modelo de guarda compartilhada. Mas se os dois têm plenas condições de cumprir com os deveres paternos e maternos, o juiz vai fixar, na linha da lei, a guarda compartilhada. Qual será a alternativa que contempla essa solução? Letra A, não, porque guarda alternada seria um período de guarda unilateral para Rodolfo, outro período de guarda unilateral para Marília, e assim sucessivamente. Não seria guarda alternada. Letra B, seria certa. Brasil, como os pais desejam a guarda do menor e estão aptos a exercer o poder familiar, a lei determina a aplicação da guarda compartilhada, mesmo que não haja acordo entre eles. Vamos ver as letras C e a D, para ver o que está errado ali. A lei determina a fixação da guarda compartilhada, mas tendo em vista cuidar-se de divergência sobre a guarda, ela deve ser atribuída a Rodolfo ou a Marília. Mas, diante do conflito, a guarda não deve ser atribuída a eles em nenhuma hipótese, equivocado. Ainda que haja esse conflito, ele vai ser superado pela decisão do juiz de guarda compartilhada. D. Caso Rodolfo e Marília não consigam decidir de modo consensual a quem caberá a guarda de Lorenzo, o juiz tem que escolher um ou outro, vai jogar a moeda para cima, cara ou coroa. Uma vez que não existe hipótese de guarda compartilhada na lei brasileira, o que está errado. Temos na legislação brasileira, Código Civil, a previsão de guarda compartilhada. E assim, quero agradecer a atenção de vocês e quero dizer que estou disponível no Moodle, estou disponível nos corredores, em sala de aula, para ajudar na preparação para o exame da OAB. Muito obrigado a todos, grande abraço.